A paz do Senhor, meu querido irmão, você que me acompanha pelas redes sociais, vamos fazer a reflexão da lição de número 8 da nossa abençoada Escola Bíblica Dominical. Tema: a lei e os evangelhos revelam Jesus, porque a Bíblia é cristocêntrica. O cristianismo é cristocêntrico. Se existe um outro nome, se a comunidade cristã estiver girando em torno de outro nome, isso não é cristianismo. Cristianismo tem como base principal a pedra. Que pedra é essa? A pedra viva, que é o Senhor Jesus. A pedra que os edificadores rejeitaram. Então, cristianismo, característica fundamental e básica, coluna vertebral da nossa fé, Jesus. Cristo Jesus. E a lei e os evangelhos apontam para o Messias. E o nosso textuário é uma passagem da lei, que é Deuteronômio 6,4. Então vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 livros. O 5º livro é o Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, é o nosso textuário. Que textuário é esse? É o textuário também do judaísmo. Os judeus têm esse versículo como base, a essência da sua fé, que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso então é o que caracteriza o monoteísmo étnico do judaísmo. E a verdade prática? O que diz a nossa verdade prática? A lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. Em outras palavras, a lei não salva, mas ela preparou, é o aio, é a preparação. A lei não salva, mas ela dá o diagnóstico, dá a consciência do pecado. Então, a lei seria então o diagnóstico, o prontuário da humanidade. Mas Jesus é o remédio, o Messias é a cura. Graças a Deus que o nosso Salvador é o remédio apontado pela lei, as nossas deficiências. Mas Jesus é a cura, graças a Deus. Então a nossa leitura bíblica em classe, dessa lição de número 8, são porções, versículos de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9, onde está o nosso textuário, e Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 1 a 4. Essa é a leitura bíblica de classe. Vamos, inicialmente, refletirmos sobre o textuário, Deuteronômio 6,4. Como eu já disse, é o textuário do judaísmo. Bom, qual é o contexto do nosso textuário? O contexto é Deus dizendo e se revelando a sua essência como o único Deus verdadeiro. E esse versículo ele é conhecido como a primeira palavra, Shema. Shema significa escuta, ou ouve, ou ouça, né? Então, o Shema é a íntegra desse versículo. Então, quando se fala Shema, já lembra de Deuteronômio 6,4. E é uma confissão de fé simplificada da religião judaica. Os 2 primeiros parágrafos, então, do Shema, que é Deuteronômio 6,4, eles são escritos em rolos de pergaminhos e posto no estojo e é fixado ao batente das portas na casas judaicas. Esse rolinho que é colocado é chamado de mezuzá, é o nome que os judeus dão. Então, quando você chega numa casa e está lá a mezuzá, subentende que aquela pessoa é judia,
Porque dentro daquele rolinho que eles colocam, e fixado no batente, está Deuteronômio 6,4. Bem, por que também é famosa essa declaração? Porque é a declaração que todos os judeus aprendem, e muitos mártires judeus, muitos que foram queimados pela Igreja Católica, pelo Islã, porque tem gente que pensa que os judeus só foram perseguidos pela Igreja Católica. Não, eles foram perseguidos por quase todas as religiões. E os mártires judeus, na época do Império Romano, eles foram perseguidos. Todas as invasões que se deu no corredor sírio-palestino, eles foram perseguidos. E eles sempre, na hora do martírio, quando eles iam ser executados, eles recitavam Deuteronômio 6,4, que é esse nosso texto áureo. Ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Agora, se você olhar com atenção o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 29, o Senhor Jesus cita o Shema, quando ele diz assim: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Está vendo? Jesus está citando o Shema, que é Deuteronômio 6,4. Interessante que o apóstolo Paulo também faz citação do Shema, claro que dentro de uma perspectiva um pouco diferente, mas se você ler com atenção, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 4 a 6, diz assim: assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só, porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Veja que é um discurso combatendo o politeísmo, mas implicitamente está a ideia do Deuteronômio 6,4, que Deus é um só. Em outras palavras, ouve a Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Agora, há dois pontos que se destacam nesse texto áureo. A primeira parte: ouve Israel, escuta Israel, Shema Israel. Bom, essa é a primeira parte, dê ouvido Israel. E a segunda parte: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, nessa segunda parte. Então, no Shema, nós temos a forma explícita do monoteísmo bíblico. O que é monoteísmo? Vem de monos, e teísmo, divindade. Uma divindade, uma só divindade. Essa é a ideia. A crença no único Deus é a grande herança do povo judeu para a humanidade, né? É o combate à idolatria. A idolatria, com esse versículo, a idolatria ficou terminantemente proibida. O que era comum entre os pagãos fazer imagens, fazer suas evocações através de coisas inanimadas. Na religião revelada por Deus a Moisés, toda essa iconoclastia, todos esses ícones, essas obras de artes, é recusado. Não pode. Quer dizer, interessante, até hoje, segmentos mais ultra-ortodoxos do judaísmo não aceita nem a imagem de um herói humano que se faz para honrar a memória daquela pessoa. Que nem, por exemplo, no centro de Campinas tem lá o busto de Castro Alves. Não pode. Não pode. Isso aí é o radicalismo judaico. Isso está presente no islamismo, através daquele movimento do Estado Islâmico, que foram lá destruir mesquitas em homenagem ao profeta Jonas no Iraque e outras coisas mais. Então eles seguem uma literalidade
E aí muitas vezes não pegam a essência da ideia. A ideia transcende a isso. Não é só imagens que pode ser uma idolatria. É possível a pessoa idolatrar alguma coisa e não ter imagem. Olha só. E por outro lado, é possível você até ter uma imagem, mas não ser objeto de culto. Então você vai, por exemplo, você visita o Rio de Janeiro e compra o Cristo do Corcovado. Que é uma relíquia turística. A pessoa fala, não, mas é idolatria. Não, é uma relíquia turística. Você vai falar que ninguém está prestando culto para aquelas pedras sabão, que é o símbolo do Rio de Janeiro. Então, eu percebo que tem muita gente que não tem esse discernimento. É um radicalismo, sabe? Ou é 4 ou é 44. Precisa tomar cuidado com esse radicalismo. Ainda mais nesse momento político no Brasil, que se você discordar do B, ele já acha que você é inimigo dele. Sabe? Se discordar, você pode concordar com tudo, basta você ter uma opinião diferente, você já não presta mais. Então esse radicalismo precisa ser destruído, porque Deus é que fez a gente com essa capacidade de ter ideias diferentes. Não pode pensar diferente no que é essencial. Então a Bíblia é a palavra de Deus, isso é essencial. Não tem que dizer, mas eu acho que a Bíblia não é bem a palavra de Deus. Não, isso aí não dá. Aí você tem que ser radical, porque a Bíblia é a palavra de Deus. O sangue de Jesus tem poder. Tem poder, irmão. Ah, irmão, veja bem, eu acho que nem a congregação cristã no Brasil, que achava que adultério não tinha perdão. Não, é o pecado de morte, não tem mais perdão. Sim, então o sangue de Jesus não tem poder para limpar uma pessoa que cometeu um erro desse? Em outras palavras, o sangue de Jesus não tem poder sobre o adultério? Veja que absurdo. Então a gente percebe que tem pessoas que têm dificuldade de entender as coisas. Falta de leitura na Bíblia, falta de oração, falta de humildade. Porque tem gente que tem uma opinião muito forte, sabe? A cabeça dele é daquele jeito, tem que ser daquele... O mundo não é mais assim, irmão. Esse mundo radical, graças a Deus, está ficando lá no passado. A gente tem que ser, precisa ter, irmão, equilíbrio, precisa ter amor com as coisas. Então a Bíblia é essencial. Agora, o que não é essencial? Bom, o que não é essencial dá liberdade para a pessoa. Agora, coisas que não são essenciais, você tem que querer impor também, como se fosse uma coisa essencial, é secundária, é acessório. Mas em tudo, nós temos que ter a capacidade de amar e respeitar. É o grande mandamento, amar o seu próximo. E tem judeu lá em Israel que não aceita. Por exemplo, em Jerusalém, quando a gente ia para fazer a visita ali no tabernáculo, onde estaria o túmulo do rei Davi, eles fizeram uma imagem, um artista famoso Israel fez uma imagem do rei Davi tocando a harpa. Os judeus fizeram tirar de lá, mas ninguém adorava Davi, a gente ia lá só tirar uma foto, porque é apenas uma imagem, mas ninguém adora aquilo, não é objeto de culto. Ninguém colocava florzinha, acendia a velinha, nada disso. Era igual o busto do presidente, às vezes falecido, eles fazem um busto ali do prefeito que faleceu, faz um busto. Na entrada da Itade, por exemplo, está lá o busto do pastor Bernard Johnson, está lá o busto dele, mas ninguém vai lá acender uma velinha, falando, não é nada disso, é um memorial apenas, uma homenagem. Não pode, mas isso é idolatria. Quem que falou que isso é idolatria, irmão? Tá vendo como que você percebe que às vezes a pessoa não tem discernimento? Idolatria é objeto de culto e não necessariamente é uma imagem, pode nem ser imagem, mas pode ser uma idolatria também. Ídolos, tudo que eu tento ocupar o lugar que cabe somente ao Deus verdadeiro. Então, o monoteísmo é algo extraordinário, porque hoje é fácil falar que você crê só no Deus, né? Você fala, irmão, eu creio no único Deus, né? Ninguém vai falar nada, parabéns, né? Não, tá bom, é lógico, só tem um Deus mesmo, então ninguém vai dar bola. Mas volta 2000 anos atrás, em uma sociedade que a maioria, 90% da população, crê em deuses, eram todos politeístas. Aí o judeu apareceu dizendo que crê no único Deus, imagina o choque cultural que era. E essa crença no único Deus inverteu o pêndulo, né? Você vê que hoje, de 7 a 8 bilhões de seres humanos, pelo menos uns 6 bilhões acreditam no único Deus. Olha que coisa extraordinária, seja na expressão de fé judaica, cristã ou islâmica.
Ajuntando tudo dá quase 6 bilhões de seres humanos. Então, você vê que a crença monoteísta hoje é a que prevalece, mas já foi o contrário. Na época do Paulo, na época do Senhor Jesus, era o politeísmo. Então, o único Deus, a ideia do monoteísmo está presente aí. O original hebraico declara: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Se lê da direita para a esquerda, né, a língua hebraica, e eu até sugestiono a você que você acesse o meu site www.professoralberto.com.br, porque lá eu coloquei algumas traduções. Por exemplo, ouve a Israel, Javé nosso Deus é o único Javé. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Ouve a Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Ouve a Israel, o Senhor nosso Deus, somente o Senhor. São possibilidades de tradução. O que você tem que entender desse texto áureo aqui? Você tem que entender que é uma declaração de que existe um único Deus verdadeiro. Ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Agora, a questão é que esse único não é uma unidade absoluta, é uma unidade composta. Então, é a mesma palavrinha que aparece no Salmo 103. Então está aqui, em hebraico, Deuteronômio 6,4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad, que vai gerar o monoteísmo, o único Deus. Olha o Salmo de número 133. Rinei Matov, o Manaim, Shevet, Ahim, Gam, Echad. A mesma palavra, único. Olha, o que diz o Salmo 133? Que os irmãos estejam únicos. Então é uma unidade composta, porque está falando de pessoas, plural, pluralidade. O mesmo vai acontecer lá em Deuteronômio 6,4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Olha o Echad. Echad é unidade composta. Para ser singular, especificamente de um absoluto, deveria estar uma outra palavra hebraica lá, Yahid, único. Yahid. Mas não, ali está Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad é a unidade composta. Então, no próprio texto áureo do judaísmo monoteísta, já tem uma palavra ali fazendo apontamento à pluralidade na unidade. E nós cristãos cremos. Jesus citou inclusive esse versículo sem nenhum problema. Por quê? Porque Echad é uma unidade composta. E nós cremos nessa unidade composta. Pai, Filho e Espírito Santo. Graças a Deus. Então, é um texto áureo muito interessante, muito profundo. Eu coloquei mais informações que você pode olhar lá no meu site. Vamos então pensar um pouco nessa lição. Ele primeiro apresenta o Pentateuco, que ele chamou de lei de Deus. Corretíssimo. O Pentateuco é a lei de Deus. Existem grupos sabatistas que, para defender o sábado, como prática religiosa, eles então vão querer criar duas leis. Vão dizer que o Pentateuco é a lei de Moisés e que os 10 mandamentos é a lei de Deus. E que o Pentateuco, que é a lei de Moisés, essa é cerimonial, foi cumprida em Jesus. Mas que a lei de Deus, os 10 mandamentos, você tem que obedecer. E aí aparece o 4º mandamento, que é o sábado. É assim que a Igreja Adventista e Companhia Limitada defende o uso do sábado nessa perspectiva religiosa. Mas está equivocada. Está equivocada. Por quê? Não. Quem inventou a separação de legislação? Porque os judeus não separam. Para os judeus é uma coisa só, é a lei. E essa lei tem vários nomes. Aparece apenas como lei, aparece como lei de Moisés, aparece como lei de Deus e aparece como a lei do Senhor. Mas é o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, utilizar desse artifício, desmembrar os 10 mandamentos e apelidar aquilo de lei de Deus,
é uma forçação de barra, só enganos incautos. Só as pessoas que estão predispostas a defender o sábado e aí não encontram argumento suficiente, aí faz esse artifício. Mas a ironia da história é que o adventismo é radicalmente contra o catolicismo. Só que quem fez essa divisão pela primeira vez foi Santo Tomás de Aquino, um santo católico, doutor da lei católico. Santo Tomás de Aquino, século III já, finalzinho lá da Idade Média. É ele que fez isso. E por sinal uma coisa muito bonita, muito bem feito. Então não é invenção, não é revelação da Ellen Goldwright. São os teólogos adventistas que vão desenvolver essa tese posteriormente, mas é uma tese inventada por um católico que apenas no século XIII, depois do século XIII, começou a pensar sobre essas divisões de lei. Aí ele vai, que não é ruim, eu até acho interessante, ele vai falar que existem leis civis, leis religiosas, leis cerimoniais, leis morais, aí ele vai fazer essa divisão de leis. Só que o adventismo vai tomar essa percepção e embrulhar no novo pacote para os seus adeptos serem obrigados a guardarem o sábado, sendo que Jesus é o nosso sábado, Jesus que é o meu sabate, o meu Messias é o meu sabate, Jesus é o meu descanso. Não é um dia que vai me tornar mais santo ou menos santo, mas rejeitar o sábado verdadeiro torna você menos santo. Jesus é o sábado. Jesus disse, do sábado eu sou o Senhor. Graças a Deus, quem tem Jesus cumpre toda a lei. Mas é importante que você, como professor ou aluno, nessa pré-aula, nessa aula antes do próximo domingo, dessa lição de número 8, você compreenda esse contexto. E essa questão de querer separar a lei de Moisés com a lei de Deus é uma invencionice. Não se sustenta nem biblicamente e nem historicamente. Embora pode usar se quiser, mas não para defender a cláusula depois da observação do sábado. Porque o sábado deve ser observado, mas pelo povo judeu. A Bíblia fala que o sábado é preceito eterno, mas para os judeus. Porque também a circuncisão, a Bíblia fala que a circuncisão também é um preceito eterno, igualzinho o sábado. Assim como a Bíblia fala que o sábado é um preceito eterno, a circuncisão também é um preceito eterno. Mas para os judeus, não é para você que aceitou Jesus, porque Jesus faz a circuncisão no nosso coração. Lavar os pés também é um conserto eterno. Está lá, é eterno também, mas não é para nós, é para o povo judeu. Páscoa, celebrar a Páscoa também é um conserto eterno, mas é para o povo judeu. Nós celebramos a Santa Ceia, que é Jesus, o nosso Salvador. Então, sabe o que me chama a atenção? É que o adventista concorda que a Páscoa é um preceito eterno para os judeus, ele concorda que lavar os pés é um preceito eterno para os judeus, ele concorda que a circuncisão é um preceito eterno para os judeus, mas o sábado não. Mas o sábado também é um preceito eterno para os judeus. Está vendo como que a fragilidade de certos grupos sabatistas? Então é muito importante essa lei, essa lição, porque nessa lição está falando os nomes da lei. E já está dando uma vacininha em você para que esses vírus sabatistas não venham te infectar, porque tem muita gente infectada por isso. E aí vai querer guardar sábado, coitado. Vai sair da graça de Deus para voltar na judaização, né? Só Deus tem misericórdia da pessoa. Então, esse primeiro tópico que fala do Pentateuco, fala dos 5 primeiros livros. E os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, são os 5 primeiros livros da lei de Moisés, da lei de Deus. E dentro desses livros está também os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos está contido dentro da lei de Deus. Não é uma coisa à parte, como querem os adeptos do adventismo. Bom, 1.2, a grandeza da lei. Bom, aí ele vai apresentar aqueles preceitos criados por Santo Tomás de Aquino, né? Os 3 aspectos morais, que possuem validade permanente para todos os povos. Essa é uma interpretação de Santo Tomás de Aquino, né?
cerimoniais, que tratam da liturgia religiosa entre os judeus, e civis, que dizem a respeito de responsabilidade do israelita como cidadão. Então, de fato, tem sentido essa divisão, mas não para querer defender sábado, apenas para mostrar que existem de fato elementos civis, morais e religiosos. A nossa declaração de fé, o que ela ensina? Ela ensina que a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. Então a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. A lei é espiritual. Então aqui está na nossa declaração de fé, página 151. Agora, é importante nós compreendermos que a grandeza da lei vai além de tudo isso, pois nela Deus então vai esboçar o plano da salvação, da redenção do homem. E Romanos capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo vai dizer: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Então, irmão, toda aquela coisa civil, religiosa, tudo, o fim é Cristo. Glória a Deus. Jesus é o cumprimento. Quem aceita Jesus já cumpre tudo. Não precisa a pessoa querer fazer cerimônia, fazer qualquer coisa. Não, irmão, você aceitou Jesus. Aceitou Jesus, você já teve tudo, porque Jesus é o cumprimento, a completude da lei. 2. Os evangelhos, a mensagem de Cristo. Bom, então, primeiro ele vai trabalhar o Pentateuco, os 5 primeiros livros, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Agora ele vai falar dos evangelhos, que são 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Bom, o termo evangélico vem do grego evangelion, boas novas, boas notícias. Refere-se então ao quê? À mensagem do reino de Deus. Seus autores são chamados como evangelista, é o nome. E a ideia é portadores de boas novas. O evangelista é o portador dessas boas novas. Dos 4 evangelhos, 3 são similares, por isso são chamados de evangelhos sinóticos, semelhantes, que é o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas. O evangelho de João, ele é diferente, que é o 4º evangelho. Não é que ele é diferente, ele tem peculiaridades, Ele enfatiza o ministério de Jesus na Judéia. Então ressalta-se que, embora o evangelho de João seja retratado de modo distinto, a mensagem do evangelho é uma só. Você pode ler Mateus, Marcos, Lucas e João, porque é a mesma mensagem, está em sintonia, é um fio condutor. 2.3, a mensagem da salvação. Então, nos evangelhos, Jesus é identificado com 3 títulos: Salvador, Cristo e Senhor. São os 3 títulos que nós encontramos na pessoa do Senhor Jesus. Interessante é que o Evangelho de Mateus, ele inicia nas genealogias, 14 genealogias antes da deportação e depois mais 14 depois da deportação. Lá na Igreja da Natividade em Israel, que é um dos templos cristãos mais antigos à face da terra, e tem uma estrela onde, segundo a tradição, estava a manjedoura de Jesus. E essa estrela tem 14 perninhas, 14 perninhas que tem a ver com as 14 gerações. Então, uma estrela tem essas, aquelas coisinhas da estrela, tem 14 que indica as gerações antes do exílio e depois da deportação da Babilônia, até a vinda do Messias, do Cristo. Mas Mateus inicia o Evangelho com a genealogia. Isso é uma característica de um coletor de impostos, de anotar. É muito comum você anotar fulano, filho de Beltrano, neto de Ciclano. Então, você vê bem um funcionário público, Já Marcos,
ele começa com a profecia, né? Como diz o profeta Isaías. Então ele vai mais para o Antigo Testamento, pegando elementos proféticos. Lucas, por ser um médico, ele vai mais de uma perspectiva histórica, né? Vai falar, sendo Cirilo o governador da Síria. Então ele vai, né, dando um tom mais de médico mesmo, né? Mais histórico. E João, que teoricamente era o mais simples, né? É o que vai entrar numa profundidade, meu Deus do céu, que é uma coisa, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era, olha que profundidade no Evangelho de João, né? E olha que João é o último a escrever, ele sabia o que significava logos, o verbo, para os gregos. Os gregos consideravam logos como algo divino. Então João escreveu sabedor de que Jesus é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, o verbo que se fez carne. E a 3, uma mensagem transformadora. Isso é extraordinário, porque a palavra de Deus, ela muda o caráter. Se lê a Bíblia, ela te dá uma nova cosmovisão. Uma pessoa que lê a Bíblia todo dia, que guarda a palavra no coração, ela age diferente, ela pensa diferente, ela tem um comportamento diferente. Por quê? Porque a palavra de Deus é santificadora, a palavra de Deus esmiuça a penha, tira tudo que não glorifica a Deus da vida da gente. Por isso que nós, pastores, incentivamos as pessoas a lerem a Bíblia. O pastor Antônio Gilberto disse que todas as vezes que você não lê a Bíblia, todo dia que você não lê a Bíblia, é um dia perdido. Olha que profundidade. Então, seja um leitor assíduo da Bíblia. Nem se for para você ler, nem se for para você pegar aquela caixinha da promessa, né? Que é uma coisa meio biscoitinho da sorte, né? Mas pelo menos ainda tem versículos ali. Só tem versículos bonitos, né? E é isso que é o problema, né? Tem gente que gosta daquela caixinha da promessa porque só tem coisa boa lá, né? Mas Deus fala não também para a gente, né? E existem palavras exortativas para o nosso próprio bem. O pai só repreende, só exorta o filho que ama. Se ele não desse bola, ele nem deixa para lá. Mas quando ele repreende, porque ele te ama. A repreensão é importante para a minha vida, para eu crescer e sentir amado, né? Eu já vi, eu sou professor, agora não estou mais lecionando na rede pública do Estado, mas eu percebia muito isso nas crianças, nos jovens, nos adolescentes. Eles tinham sim um sentimento muito de orgulho, de segurança, quando a mãe, o pai estava presente, repreendia, acompanhava. No fundo, eles gostavam, porque eles se sentiam amparados, porque os adolescentes não têm condições de tomar decisões próprias, precisam de conselho, de amor. Por isso que é bom ter um bom líder de jovens, um bom líder de adolescente, né? A igreja tem que ser a cidade de refúgio para eles. É lá que eles vão encontrar apoio, amor, carinho. Não é na escola onde ele frequenta, não é na sociedade onde ele frequenta, não é nos ambientes que ele frequenta, é na casa de Deus. Ali o líder do jovem tem que ser uma bênção na vida dos jovens, né? Não é ficar exortando e não, é amar, ensinar, orar junto, motivar a oração, é ser bênção. Isso que é importante. Mas a palavra, ela muda o caráter, ela tem esse poder de impacto. Quem faz isso? A graça de Deus. Sempre é o Espírito Santo que faz, irmão. Não é a pessoa por si só. Irmão, eu acordei cedo, aí eu resolvi ser crente. Não funciona assim, irmão. É o Espírito Santo que já vem trabalhando com a pessoa, vai operando. Aí ele toma uma decisão. Mas não é assim, eu, irmão, do nada. Está deitado lá na rede, agora você vê Jesus. Não foi assim. O Espírito Santo estava operando aqui, talvez na sua simplicidade você não leve em conta isso, né? Mas o Espírito Santo, a mensagem do Calvário, ela muda o caráter do indivíduo. Eu conheço tanta gente, irmão, que é uma pessoa tão extraordinária hoje, uma vida de santidade e piedade. E aí quando ele vai dar o testemunho que ele era antes, você fala, mas não é possível. Você fica, será mesmo que é verdade o que ele está falando? Pessoas que foram resgatadas do lodo, do charco, da criminosidade, das drogas. Existem cada testemunho, irmão, impactante. Por quê? Porque a palavra de Deus transforma o caráter. E essas pessoas nascem de novo. Tanto é que ela é o seu irmão.
Você olha para ela, você nem imagina o passado dela. Graças a Deus, Jesus perdoou, já lavou ele com o sangue dele. Mas é um milagre, porque a Bíblia transforma o caráter. Quantas pessoas presidiárias se converteram, isso é uma bênção, irmão. Você nem pensa que ele é... Outro dia um irmão falou para mim que veio de um movimento tão terrível, mas eu nem pude imaginar isso, porque é um homem santo, piedoso. Olha, o Evangelho é o poder de Deus, é a transformação mesmo, né, irmãos? O Evangelho é o poder de Deus, é a transformação, né? Eu apertei aqui, apareceu um slide errado, né? Mas já corrigi aqui, a lei e os evangelhos. Mas não é só isso, o evangelho também é a restauração da família. Pessoas que estavam perdendo a família, homens duros, sabe, que não entendeu nada do que Paulo fala quando ele diz que você é a cabeça da sua casa. A pessoa pensa que agora eu sou a cabeça, então agora eu sou o ditador. Deus nos livre e nos guarde dessa gente, irmão. Que ditadura, coisa nenhuma. Você é a referência espiritual da sua família. Ser cabeça é ser sacerdote da casa. Ser cabeça é ter autoridade para abençoar sua esposa, abençoar seus filhos. Isso é ter cabeça, é ter autoridade. Não para fazer o mal para os outros. Deus te dá autoridade, mas você tem que ser responsável com a autoridade que Deus te dá. Então, um homem, uma mulher de Deus, ao ser impactado pela palavra, se o esposo não é crente, começa a santificar o esposo. Se a esposa não é crente, santifica a esposa. Vá orando, pedindo para Deus, assim como Deus fez a obra na sua vida, para você ser bênção na vida da pessoa. E essas pessoas se convertem ao Senhor Jesus, graças ao seu testemunho de amor. Então, irmão, a fé cristã é a Bíblia. Então a pessoa começa a ler a Bíblia, irmão, ele torna-se um homem fiel, né? Começa a valorizar a sua esposa, a valorizar seus filhos. Olha o que o Evangelho faz. A mulher recebe Jesus no coração, começa a respeitar o esposo, começa a respeitar os filhos. Então a palavra de Deus restaura a família. E a palavra de Deus impacta a sociedade. A sociedade é abençoada. Eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu falo, às vezes a gente faz culto fúnebre, às vezes pelo fato de eu ser vereador da cidade de Campinas, às vezes as pessoas me chamam e eu sempre falo, olha, a cidade perde quando uma serva de Deus ou um servo de Deus parte para a eternidade. Por que a sociedade perde? Porque essas pessoas intercedem pela sociedade, oram pela sociedade, oram para que haja paz na cidade, oram para Deus guardar, para Deus proteger, para Deus abrir o entendimento das autoridades, para fazerem gestão com o temor de Deus. Então, olha como nós influenciamos a sociedade pelo seu exemplo, pela sua vida. Está todo mundo reclamando lá. O que tem gente que fica só falando mal do governo, só criando. Que isso, irmão? Qual é a posição minha como crente? Orar. Orar pelo presidente da República, orar pelo governador, orar pelo prefeito da sua cidade. Não, mas é tudo corrupto. Sim mesmo, por isso que Deus te chamou para você orar, para santificar essas pessoas. É por isso mesmo. Então nós, Paulo fala, antes de tudo, olha, orai, fazei deprecações, fazer orações, clamores a Deus em favor da sua cidade. Eu, irmão, me sinto abençoado, porque quando eu estava num leito da UTI, entubado, tinha uma igreja que orava por mim. Olha que coisa maravilhosa. Esses governadores, esses médicos, essas pessoas estão administrando, ora por eles, irmão. É fácil criticar, e você tem um monte de motivo para criticar. Mas você já parou para pensar que Deus te chamou como sacerdote para interceder, para orar, para abençoar? Porque, irmão, o que muda as pessoas é o poder do Espírito Santo, não é só a conversa. Tem gente, coitado, que pensa, não, mas eu falo muito bem, irmão, e eu sou vendedor. Olha que fraqueza. Irmão, se o Espírito Santo não convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, a sua religião não faz isso, a sua conduta não faz isso, a sua conversa linda não faz isso. É o Espírito Santo. Então eu tenho que orar, eu tenho que ser cheio do poder de Deus e deixar o Espírito Santo me usar. Mas pense nisso, Deus te chamou para ser um intercessor. Isso é maravilhoso. Vamos acolher isso, essa responsabilidade espiritual de interceder e, sim, sem dúvida alguma, impactar
a nossa sociedade. Nossa declaração de fé ela diz que a estrutura dos 10 mandamentos, que fazem parte da lei do Pentateuco, diz respeito a Deus e à sociedade, e envolve o pensamento, palavras e obras. Olha que coisa bonita, irmão. Então, é muito importante nós compreendermos essas perspectivas tão lindas que nós estamos aqui falando. A palavra de Deus transforma o caráter, a palavra de Deus restaura a família, a palavra de Deus regenera, assim, a sociedade quando o cidadão, o munícipe, tem uma experiência profunda com Deus. Olha, irmão, o privilégio que nós temos no Brasil. A nossa primeira-dama, a Michele Bolsonaro, é uma serva de Deus, irmão. Isso é uma bênção. Não é uma bênção isso? Ah, pastor, mas eu não concordo com isso. Não, esse é um outro assunto. Eu estou falando que nós temos uma irmã lá. Não é um motivo de alegria? Agora, se você é a favor, se você é contra o governo, isso é um outro assunto. Eu estou dizendo que nós temos uma irmã que está lá, que precisa das nossas orações. Eu tenho um carinho muito grande pela primeira-dama do Brasil. Eu louvo a Deus por ela ser uma mulher cristã e pentecostal. Glória a Jesus. Eu oro para Jesus proteger a nossa primeira-dama, né? Uma mulher piedosa. Agora, você não é obrigado a concordar com tudo, porque isso é normal. A sociedade, você concorda ou não concorda, isso é outro assunto. Mas nós temos que orar pelo presidente, orar pelo governador, orar pela sociedade. A irmã não gosta do governador. E daí? A Bíblia não fala que quando você não gosta é para você não orar. Deixa eu te contar uma coisa. Olha aqui, ó. Paulo, aqui em Romanos, ele fala uma coisa, irmão. Outro dia eu falei isso com um professor, e eu louvo a Deus pela vida desse professor, que ele é um professor muito humilde, porque ele quis de alguma maneira chamar minha atenção, porque eu falei que nós tínhamos que orar pelas autoridades. E aí eu acho que ele interpretou errado. Então ele falou assim, não, irmão, mas não significa que nós não podemos criticar, tal. Eu falei, não, irmão, é o campo das ideias, não pode ser pessoal, né? As pessoas podem sim apresentar suas opiniões, as pessoas são tudo livres. Mas acontece que aqui em Romanos, nós lemos aqui, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. E aí ele vai falando que tem muito a ver com a carta que Paulo escreve a Timóteo. Mas o que me chama a atenção? É que não era democracia na época que Paulo está escrevendo isso, irmão. Era o Império Romano, um império sanguinário, cruel. O César era doido, irmão. Era o homem, ele tinha problemas mentais. Fazia cada atrocidade. No entanto, Paulo diz que as autoridades são ordenadas por Deus. Deus permitiu. E diz mais, que é para a gente orar pelas autoridades. Então o fato de você não gostar do seu governador, não gostar do seu presidente, não muda nada, você tem que orar. Viu, irmãozinho, irmãzinha? Nós temos que orar pelas autoridades, independentemente de gostar ou não. Porque eu não acho que Paulo, não dá para dizer que Paulo defendia o César em Roma, né, irmão? Socorro. Então, mesmo sendo homens pervertidos, Paulo reconheceu que nós devíamos orar pelas autoridades. É algo que nós temos que pensar. Não significa que você tem que concordar com o governo, não é nada disso. Significa que você tem que orar. Só isso. Porque Deus nos chamou para sermos intercessores. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. Eu quero convidar você que quer se aprofundar no estudo da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, venha fazer um curso teológico. A nossa EADEC, aí estão os telefones. Você pode fazer o curso online se você mora em outro estado, em outra cidade. Mas se você mora em Campinas e aqui na região metropolitana, venha estudar na Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas. Nós vamos iniciar agora em março o nosso curso básico. Vai estar ministrando aula de introdução à bibliologia o pastor Carvalho Júnior. Ministrando teologia sistemática o pastor Juliano Fraga e o pastor Reinaldo Pinheiros.
ministrando história do povo judeu e geografia bíblica, eu, professor Alberto, nesse primeiro módulo. Então faça a sua inscrição, venha estudar a palavra de Deus na STEADEC, que é a Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas, uma escola confessional, pentecostal, baseada na nossa declaração de fé. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te convidar também para você que tem condições econômicas, vá fazer a viagem para Israel. A Renova Turismo oferece todas as condições para você fazer esse curso teológico de imersão na Terra Santa. Estão aí os telefones também. Entra lá em contato, fala que você quer fazer parte do grupo do professor Alberto e vai ser bênção. Que Deus continue abençoando sua vida. Compartilhe essa lição com outros professores. Me inscreva no canal EBD Professor Alberto, EBD Professor Alberto. Aperte lá o sininho, curta, deixe uma palavra lá para nós dialogarmos e a bênção de Deus continuará sobre a nossa vida. Lição de número 8. A lei e os evangélicos revelam Jesus. Fiquem na paz do Senhor.